Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, a seara aqui é o mundo, mas os trabalhadores aqui são os pregadores, os servos de Deus que pregam a palavra, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu não vou gastar muito tempo nessa primeira porção aqui do texto, porque eu já preguei em alguns capítulos atrás sobre isso, quando Jesus envia os 12. E aqui a história se repete. Basicamente uma repetição do que aconteceu lá. Então não vou falar muito aqui, eu vou dar uma resumida aqui. Jesus diz aqui, olha, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Nós, como igreja, nós estamos dispostos a nos sacrificarmos para que o evangelho prospere. Então nós, como pregadores, nós somos ovelhas no meio dos lobos. Nós não somos lobos no meio das ovelhas. Porque na internet hoje, principalmente, você vê que muitos cristãos, eles querem ofender os outros propositalmente. Eu não quero fugir das ofensas que o evangelho traz. O evangelho, ele é ofensivo. Ao homem mau, ele é extremamente ofensivo. E eu não quero fugir, eu não quero ser covarde. Mas eu também não quero ser um babaca. Eu não quero ser de ofender as pessoas por conta da minha burrice e da minha falta de amor. Então, muitas pessoas, muitos cristãos modernos, principalmente na internet, porque a internet é o castelo dos covardes, né? É ou não é? A internet é o castelo dos covardes. Como que tem gente covarde? Está atrás de um celular, está atrás de um computador, ele fala o que dá na telha. É ou não é? Aí você encontra ele pessoalmente, é uma seda. E muitos cristãos se posicionam assim. Eles acham que, por exemplo, nós pregamos contra o homossexualismo para humilhar as pessoas. Não é para isso. Nós queremos dizer de maneira muito clara, meu amigo homossexual, se você continuar assim, você vai para o inferno. É isso que nós temos que dizer. Não, aquela pregação do falso pastor moderno que diz, não, Deus não te julga, como Cláudio Duarte falou aquele dia lá para Tami, Deus não te julga. Não, isso não é a pregação verdadeira. Não é. A pregação amorosa é dizer para alguém que está indo para o buraco, se você continuar indo para o buraco, você vai morrer. Isso é amor. Mas nós falamos isso porque nós queremos o bem das pessoas, e não porque queremos humilhá-las. Jesus está dizendo isso. Vocês são ovelhas. É claro que o primeiro significado da ilustração aqui vai ser perigoso. É óbvio que é isso. Mas é claro que o sentido de ovelha também dá a entender isso. Nós seremos valentes, com certeza. Mas nós queremos salvar as pessoas. Verso 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. O que significava isso? Que eles não deveriam utilizar seus próprios recursos para pregar o evangelho. Logo aqui em seguida, Jesus vai dizer, olha, na casa que você... Verso 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Está vendo? Olha, ele está dizendo, olha, coma o que oferecer, não reclama. Está vendo? Por isso que eu tomo café. Apesar de não gostar, tomo café. Come. E ele diz, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Eles poderiam se sentir constrangidos de estarem comendo de graça. Aí Jesus diz, não estão, porque vocês estão trabalhando. Então essa ideia aqui de não leve bolsa, nem alforje, nem sandália, era associado com a ideia de que digno é o trabalhador do seu sustento. Paulo vai aplicar isso lá em 1 Coríntios, fazendo a citação de Jesus, dizendo, olha, que os ministros, aqueles que pregam a palavra, devem viver do evangelho, devem ser sustentados pelo evangelho para se dedicarem exclusivamente à pregação do evangelho. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Verso 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Lá no versículo 16, Jesus vai dizer, olha, quem rejeita vocês, está me rejeitando. O que significa isso aqui? Se vocês estiverem em uma cidade e alguém não ouvir a mensagem, sabe aquele pozinho lá no seu sapato, daquela cidade? Sacuda. O que isso significa? O que Jesus está dizendo é, esse lugar, por rejeitar a pregação do evangelho, é tão maldito,
que tudo que eles tocam a partir de agora é completamente amaldiçoado. Não levem nada desse povo com vocês. O Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Esse povo aqui que rejeitou o evangelho, tudo que eles tocam vira morte. Tudo. Na verdade, na palavra do Midas também, tudo tocar ouro era uma maldição. Mas esse outro dia eu falo disso aí, legal essa história. Verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Lembra de Sodoma? Lembra de Sodoma? Parente do John Willis, né, pessoal? O povo de Sodoma que morreu com fogo e enxofre, lembra? Morreu todo mundo. Não sobrou ninguém. Foi assim que Deus julgou aquele povo. E olha o que Deus está dizendo. Haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês que rejeitam a genuína pregação do Evangelho. Para aquelas pessoas que rejeitam a verdadeira pregação. Óbvio que aqui, esses discípulos aqui, Jesus está dizendo que rejeitar esses discípulos é rejeitar Cristo. Não é rejeitar todo mundo que vai em nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse que viriam muitos no nome dele e enganariam a muitos. Enganariam a muitos. Não. Isso aqui é quando alguém, qualquer pessoa que seja, não apenas apóstolo ou pastor, porque os 70 aqui não eram apóstolos, qualquer um que prega o verdadeiro evangelho, rejeitá-lo é rejeitar Cristo. O que ele está dizendo aqui é, rejeitar o testemunho da verdadeira igreja é rejeitar Cristo. Portanto, o papinho de desigrejado não cola. Então, o texto continua, verso 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Eram regiões ali onde Jesus desempenhou o seu ministério, na Galileia. Porque se em Tiro e em Sidom, Sidom, eram cidades fenícias, que foram destruídas porque eram malignas. Lá em Ezequiel, capítulo 26, se não me engano, 26 ou 28, o profeta profetiza, olha, vocês serão destruídos completamente, porque vocês são muito malignos. Então, olha o que Deus está dizendo. Jesus pregou em Corazim, em Betsaida, e o povo rejeitou a pregação. Aí Jesus diz, olha, eu destruí Tiro de uma maneira terrível. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Terrível. Se foi ruim o que eu fiz com eles, vocês mal sabem o que eu vou fazer com vocês. Porque vocês rejeitaram a mim. Rejeitaram a pregação do Evangelho. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que entre vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Era no Antigo Testamento, assim como existe hoje, por exemplo. Você vai casar, não tem um símbolo ali, né, o vestido de noiva, um anel. Então havia uma figura também para representar o arrependimento, que era se vestir de pano de saco e cinza, que era um símbolo de humilhação. Então, quando o povo se arrependia por completo, ele se vestia de pano e jogava cinza sobre sua cabeça. Isso era um sinal de arrependimento profundo. Então, Jesus está dizendo, olha, se aquele povo tivesse visto o que vocês viram, aquele povo teria se arrependido. Veja como que vocês são duros. Verso 14. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. A palavra juízo aí está em letra maiúscula, porque é aquele juízo, o dia do juízo final. Verso 15. Tu, Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou. Jesus morou em Nazaré e também morou em Cafarnaum. Mateus 4:13 diz isso. Jesus morou em Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Vocês vão para o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Até aí. O que está acontecendo aqui é que Jesus está condenando de maneira extremamente assustadora aquelas pessoas que tiveram inúmeras chances de arrependimento e não fizeram. O Jesus de Lucas é bem diferente do Jesus do cristão moderninho. O Jesus de Lucas e da Bíblia não tem nada a ver com o Jesus do falso pastor moderninho. Muitas vezes, você ouve o pastor moderninho, o pastor vida louca, dizer algo no seguinte sentido. Ele diz assim, olha, você precisa conhecer Jesus intimamente. Você precisa conhecer intimamente Jesus. Você precisa conhecer intimamente Jesus. Mas o que isso significa?
na mentalidade, principalmente da juventude moderna, que eles dizem que eles são loucos por Cristo. O que isso significa, conhecer Jesus intimamente? Para eles significa o seguinte: primeiro, cantar alguma música melosa, onde diz que eu quero enrolar no cabelo de Jesus, não sei o que lá, alguma coisa nesse sentido, manifestando apenas uma carência afetiva enorme. O que significa conhecer Jesus intimamente? Para muitos cristãos modernos, significa fazer uma tatuagem de Cristo. Jesus é o Senhor, aleluia. Fazer trenzinho de Jesus no culto, dar um grito no culto, chorar, ainda que seja uma bênção, se quebrantar diante do Senhor. Mas enfim, o que significa para essas pessoas, para esse cristão moderno, conhecer Jesus de uma maneira íntima? Qualquer coisa, menos ler a Bíblia. Porque se você quer conhecer o Senhor, só há uma maneira: ler a Bíblia, conhecer a Escritura, frequentar uma igreja que prega a genuína palavra de Deus. Eu tenho dito isso ao longo das quintas-feiras aqui, vou dizer mais uma vez, porque o meu objetivo não é te entreter, eu quero que você cresça como homem. Esse é o objetivo de uma igreja verdadeira, que você seja formado como um varão perfeito, diz Paulo. Deus constituiu apóstolos, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento de vocês, para que vocês se aperfeiçoem a cada dia, que vocês cresçam como homens. E para que vocês cresçam como homens, é necessário que eu repita várias vezes a mesma coisa. E eu tenho dito aqui às quintas-feiras o seguinte: eu não vi Jesus. Eu nunca o vi. Eu não o vi. Eu não o conheci. Eu só posso conhecê-lo por meio de alguém que o conheceu. Ele não se manifestou a mim, ele não falou para mim como ele é. Mas ele se revelou aos apóstolos e profetas. Portanto, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso de alguém que o conheceu, de alguém que o viu. Moisés, por exemplo, Deus se manifestou para Moisés no Monte Sinai. Moisés, eu quero isso, isso e isso. Faça assim, assim e assado. Mas veja como é o cristão moderno. O cristão moderno diz assim, o evangélico moderno, ele diz assim: olha, o meu Jesus não condena ninguém. O meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Já viu esse papinho? Não, meu Jesus não julga ninguém. Eles dizem: meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Essa é a frase. Ok, aí eu pergunto a ele: Jesus se manifestou a você? Jesus desceu aqui e te disse isso? Que ele não manda ninguém para o inferno? Aí a pessoa assustada retruca: óbvio que não. Mas é assim que eu o vejo. Pronto. Sem gesso ou madeira, ele acabou de fabricar um ídolo. Porque um ídolo não é apenas uma imagem de gesso. É uma ideia acerca de Deus à parte da Escritura. Um ídolo é quando você concebe uma ideia sobre Deus que não aquela revelada na Escritura. Tudo. Qualquer pessoa que diga algo sobre Deus à parte da Escritura é fake, é mentira. Pode saber. Porque Deus se revelou a esses homens. Eu não vou pregar sobre isso hoje para provar porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quiser, nós temos uma pregação só sobre isso. Mas o que ele quer aqui? O homem moderno, ele quer pecar sem sentir culpa. É isso que ele quer. Ele quer pecar sem sentir culpa. Ele quer rolar na lama e não sentir a sua consciência pesar. Mas ele não quer andar sem Deus. Gente, andar sem Deus não é brincadeira não, num mundo perigoso desse aí. Cheio de gente louca. A gente pode morrer a qualquer instante. Viver sem Deus é perigoso demais. A gente precisa crer em algo divino para ter um senso de propósito nas nossas vidas, para diante do luto, do sofrimento ou das coisas que aparentemente não têm sentido. Deus nos dá sentido. Morre alguém e a gente fala: puxa, que tragédia, mas está no controle de Deus. Então ninguém quer andar sem Deus. Por isso que sempre o ateísmo sempre foi exceção da exceção da exceção. Sempre foi, em toda a história da civilização humana. Em toda, você pode pesquisar qualquer civilização. O ateísmo sempre foi a exceção da exceção da exceção. Mas isso não significa que as pessoas querem o Deus verdadeiro. Não, elas fabricam então um Jesus que é conivente com seus pecados, de maneira que elas possam continuar vivendo em pecado, sem sentir culpa. É mais ou menos assim. Por exemplo, vocês viram o cabo Daciolo? É Daciolo? Daciolo? Acho que é, né? Daciolo, sei lá. Aquele cara ele bebeu alguma coisa, né?
Possível, gente, que cara é... E tem muito pastor que é mais ou menos daquele tipo ali mesmo. Claro, porque ele é só um reflexo da nossa cultura brasileira. É um reflexo de grande parte de igrejas que são exatamente como ele é. Que acha que só porque gritou glória a Deus vai estar tudo resolvido no país e em tudo mais. Né? E a ignorância em pessoa ali. Agora, há muitas pessoas que representam essa ideia meio loucona, né, de crente. Tipo assim, cai um avião. Aí o cara chega e fala, isso é o juiz de Deus. É verdade? Eu acredito, com certeza. Mas eu acho que não é a hora de falar isso. Por quê? Ora, Jesus disse, olha, eu não esmago a cana que está quebrada. Esse povo já está sofrendo demais, não é a hora de eles ouvirem isso. Agora é hora de chorar com os que choram. Mas aí o pastor moderninho retruca, não, Deus não faz isso. Para responder a falta de tino, de sabedoria daquele pastor, meio loucão, eles respondem com outro erro, dizendo, não, Deus não faz isso, Deus não faz cair avião. Como não? A Escritura diz que ele destruiu cidades inteiras. Em Deuteronômio, Deus diz assim, eu mato e faço viver. Morre alguém, criança, não, Deus não faz isso. Como não? A Bíblia diz que Deus levou o filho de Davi. O texto diz assim, Deus tirou a vida dele. Deus, diz o texto. O próprio Deus. Então, as pessoas, elas querem criar um Jesus de acordo com a sua imagem e semelhança. Se Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança de Deus, os homens querem criar um Deus de acordo com o coração cobiçoso deles, para que possam pecar sem sentir culpa. O Jesus bíblico não tem nada a ver com o Jesus que grande parte dos pastores moderninhos e pastores Nutella pregam hoje. Nada a ver. E eu e você viemos dessa cultura maligna. E nós precisamos nos converter e conhecer o verdadeiro Jesus. Esse Jesus que diz aqui para esse povo, o juízo que eu mandei sobre Sodoma não será nada comparado com o que eu vou fazer com vocês que não se arrependeram. Isso é uma mensagem e nós precisamos nos atentar a ela. Então, é o primeiro princípio de hoje. Rejeitar a igreja, rejeitar a Cristo, como eu disse. Quem der ouvidos a vocês, a mim me ouve. Quem rejeitá-los, a mim me rejeita. Não são apóstolos, são os 70. Rejeitar alguém que verdadeiramente prega a Escritura é rejeitar Cristo. Rejeitar a mensagem da genuína igreja é rejeitar Cristo. O papinho de quero Jesus, não quero igreja, não cola, não cola, não cola. Desigrejado é alguém que está em pecado e longe de Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em outra passagem, ele olhou para a sua igreja e disse, vocês são a luz do mundo. Que coisa, hein? A igreja é a luz do mundo. Por quê? Porque a igreja carrega a mensagem de Cristo. Rejeitar o testemunho de uma genuína igreja, e isso é fundamental dizer, porque há inúmeras falsas igrejas, sempre existiram. Rejeitar o testemunho de uma genuína igreja, que prega a verdadeira palavra de Deus, é rejeitar Cristo. E lembre-se de Paulo falando, olha, o casamento, quando você casa, você se torna uma só carne com a sua esposa. Aí Paulo diz, grande é esse mistério, mas eu não estou falando de casamento aqui do homem e de mulher. Estou falando da ligação da igreja com Jesus Cristo. A igreja e Jesus Cristo são uma coisa só. Uma coisa só. Inseparáveis, não dá para separar. Gosto de Jesus, mas odeio a mulher dele. Não funciona. Amo Jesus de paixão, mas não quero frequentar uma comunidade, porque eles são muito imperfeitos. Exato, mais ou menos como você também, não é não? Eles erram, o pastor fala muita besteira. Mesmo pastor de Deus, erra muito, erra muito. Falta amor muitas vezes. Nas igrejas, sim, há pessoas fofoqueiras, há sim, porque estão sendo transformadas a cada dia. Há pessoas que erram sistematicamente. É claro, igrejas verdadeiras há disciplina amorosa, há repreensão amorosa. Mas há sim inúmeras debilidades. Olha, lembre sempre dessa frase. Ninguém aqui desiste da medicina porque existem maus médicos. Mas todo mundo desiste da igreja porque existem maus pastores. É impressionante. Ninguém diz, a partir de hoje ontem eu me lidei com um médico falso. A partir de hoje eu não vou mais em médico. Eu vou fazer a minha cirurgia.
Ninguém faz isso. Quantos médicos incompetentes existem? Quantos? Inúmeros. Inúmeros. Há um médico aqui na região, ele é um colega nosso, e ele me dizendo, gente do céu, o povo mas como que o povo é ignorante? E aí eu falei para ele assim, olha, saiu um dado do Conselho Estadual do Estado de São Paulo aqui, de Medicina, falando que mais de 80% dos médicos não sabem nem um raio-x. Eu falei, puxa, é o próprio conselho, mas eu não consigo nem acreditar num negócio desse. Está certo isso? Eu perguntei para ele. Aí ele me contou alguns exemplos. Falou, uma moça que eu conheço aqui, passou em 5 médicos. 5 médicos. Era um problema simples. Os 5 não conseguiram saber o que era, uma coisa simples. Me mandaram, eu bati o olho e falei, isso aqui é isso, isso, isso. Estava simples ali, ó. Com base nos exames. 5! Ninguém sai fazendo cirurgia aí sozinho. A gente desiste dos falsos médicos e procura bons médicos. Mas só em relação a qualquer outra coisa. Mecânico safado, não tem um monte? Tem um monte. A gente disse, agora eu mesmo vou fazer o meu motor. Não, a gente procura um bom mecânico. Mas em relação à igreja, o cara encontra uma igreja errada. Um pastor safado. Pronto, desiste de tudo. Sendo que o próprio Cristo disse, olha, existirão muitos falsos e esses falsos serão um teste para você. Um teste para ver se você realmente quer Deus ou não. Um teste para ver se você vai utilizar isso como desculpa para desistir de buscar uma igreja verdadeira. Rejeitar o testemunho da igreja é rejeitar Cristo. Segundo, a condenação aos pecadores impenitentes. Impenitente é aquele que não tem penitência, né? Penitência tem a ver com arrependimento. Então, pecadores impenitentes significa homens que não se arrependem. Homens que não se arrependem. Meu Jesus não condena. Aqui está condenando, hein? Meu Jesus não acusa. Aqui ele está acusando. Bastante. É terrível como que eles distorcem a Escritura, porque Jesus disse exatamente assim, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. E eles distorcem o texto. O que Jesus quis dizer? Que ele veio dar chance para todos se arrependerem. Ele não veio a princípio para declarar, acabou, não há mais chance para vocês. Ele veio dar chance aos homens. E todos os dias ele dá. Todos os dias ele nos convida, arrependei-vos. Ele saiu convidando todos. Arrependam-se. O reino está próximo, o juízo está chegando. Mas arrependam-se. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Estou aqui para dar nova chance a vocês. Mas isso significa dizer que Jesus, em hipótese alguma, condena? Mesmo aqueles que, depois de terem ouvido a palavra, sistematicamente rejeitaram, esses não serão condenados, não serão criticados? É isso que a Escritura ensina? Não! Eu prego em Jesus que não julga. Uma vez o cara falou para mim, falou assim, eu não prego esse Jesus irado que você prega. Falei, claro que não, porque você prega qualquer outra coisa, você prega para-choque de caminhão, você deve pregar. Porque na Bíblia, meu amigo, como é que você ignora isso? Inúmeras passagens onde Jesus manifesta a sua ira contra o mal. E a ira de Deus procede de um coração santo. Eu não prego em Jesus que julga ou condena. Eu prego em Jesus que ama. É uma praga essas meias verdades, não é? Porque Jesus ama mesmo. Como é uma praga essas frases onde há muita coisa verdadeira no meio e esses safados se utilizam dessa verdade, a distorcem e colocam uma mentira. Porque o que a Bíblia diz é que Jesus é extremamente misericordioso. Muito misericordioso. A sua ira dura um momento, a sua misericórdia, puxa, muito misericordioso. Ali a adúltera em flagrante adultério, ele teve misericórdia. O ladrão na cruz, o ladrão. E o ladrão na cruz, lembre-se, você ouve aquela história que o ladrão chegou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra? Mas você leu a outra, lá em Lucas, aqui em Lucas, se declara também que no começo ele também maldizia Jesus. No meio do caminho, ele para e se arrepende. Ou seja, até ali, meu amigo, 45 do segundo tempo, ele estava falando mal de Jesus ainda. E aí no meio do caminho ele fala, não, eu estou errado. Ele se arrepende, Jesus o salva. Jesus é extremamente misericordioso com pecadores arrependidos. Mas ele é implacável com pessoas que, sendo expostas
sistematicamente a palavra de Deus, decidem não ouvir, decidem não seguir. Não, ele não dá chances infinitas para essas pessoas. Aqui ele deu muita chance para Cafarnaum. Ele pregou sistematicamente em Cafarnaum e o povo não ouviu. Então o que ele diz? Acabou. Vocês vão descer ao inferno. Vocês tiveram chance. Não, as chances não são infinitas. Lembra de Israel? Quando Deus fala, entra em Canaã, o povo falou, não, tem gigante. Aí Deus falou, seus bandos safados. Então agora vocês não vão entrar. Aí o povo falou, agora a gente quer. Nós somos terríveis, né? Somos nós isso aí. Não, agora a gente vai entrar, Senhor. Agora a gente vai entrar. Aí Deus diz, não, vocês não vão entrar. Eles vão e morrem. E eles não entram. Deus diz, fechou a porta. Buscai a Deus enquanto se pode achar, diz o profeta. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Jesus pregou essa mensagem do pastor moderno. O pastor moderno diz, não, Jesus não te critica, Jesus não te condena. Por exemplo, o pastor chega diante do homossexual que ele fala, não, Jesus não te julga. É assim que Jesus lida com o pecador? É assim? Foi assim mesmo que Jesus lidou? Não foi. A Escritura nos mostra outra coisa. Que o amor de Deus, o amor verdadeiro, é falar a verdade. É anunciar ao pecador que ele está indo para o inferno, que há uma chance para ele. E a chance é quando ele se arrepende. E ele só pode se arrepender se eu falar para ele, você está errado. Se eu falo para ele, Deus não te julga. Aqui, em Lucas 10, Jesus enviou os discípulos e disse, olha, preguem que o reino de Deus está próximo. Preguem. Preguem que o reino de Deus está próximo. O que significa isso? A expressão reino de Deus significa muitas coisas, mas uma delas, e aqui no nosso contexto, significa juízo de Deus. Lembra que Jesus saiu pregando sobre o arrependimento? E ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O que significa isso? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Se arrependam, porque o dia do juízo está chegando. O dia do juízo está chegando. Lembra que no Antigo Testamento havia a expressão o dia do Senhor, para se referir ao dia do juízo? Lembra? E que o Messias iria desempenhar esse dia do Senhor? Então Jesus está dizendo isso aqui. Olha, o dia de Deus julgar os homens está chegando, portanto arrependam-se, do contrário vocês serão condenados. Jesus ordenou isso aos discípulos. Jesus pregava assim. O discurso de Jesus e de João Batista era arrependei-vos porque o juízo está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. O discurso de Jesus não era Deus te ama. Que coisa. Lucas, Mateus, eles vão resumir toda a pregação de Jesus em uma frase. Qual é a frase que eles decidem colocar para resumir toda a pregação de Jesus? Porque eles dizem isso, né? Que dali então Jesus passou a pregar, arrependei-vos. Gente, você acha que a pregação de 40 minutos de Jesus era só isso? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não, ele está resumindo. Ele está colocando numa sentença o que resume tudo aquilo que era a ênfase da pregação de Jesus. E qual era a ênfase da pregação de Jesus? Arrependei-vos, vocês estão errados, parem de pecar. O que vocês fazem é imoral. O juízo se aproxima. Se você então pegar agora uma pregação de um pastor moderno, eles mesmos vão dizer, não, eu prego o amor de Deus. Ora, o amor de Deus, meu querido, é falar para o homem que está indo para o buraco, pare! Isso é amor. Isso é o genuíno amor de Deus. Veja a diferença de Jeremias para os falsos pastores da época. Veja a diferença. Jeremias está profetizando e dizendo o seguinte, pessoal de Israel, vocês estão fazendo o que é mal, sistematicamente. Vocês estão mentindo, adulterando, traindo uns aos outros, matando. O que Deus me disse é o seguinte, se vocês não pararem de pecar, porque o que vocês fazem é mal. Jeremias não disse assim, eu não te julgo, gente. Não. Se vocês não pararem de pecar, vossas mulheres serão estupradas, vossos homens serão mortos, vossas crianças serão trucidadas, a lavoura será consumida e as vossas construções se transformarão em um montão de ruínas. Não vai sobrar nada.
Aí existia um tal de Ananias, que era um pastor. Sabe o que ele dizia? Gente, isso de modo algum vai acontecer com vocês, porque Deus te ama. Vocês são o povo escolhido de Deus. Isso não vai acontecer com vocês. Jeremias, ou melhor, Ananias, era o pastor moderno, que dizia pregar o amor de Deus, que dizia não condenar ninguém. O povo acreditou, sabe em quem? Em Ananias. Sabe o resultado? Terminaram mortos. Mortos. O povo morreu. Quem não morreu foi levado para a Babilônia. E durante 70 anos, o profeta Jeremias disse, vocês vão ficar 70 anos como escravos do rei babilônico. Lá em Jeremias capítulo 28, o falso pastor Ananias aparece e diz assim, aqui ó, eu quebrei o jugo, Deus quebrou o jugo de vocês. Vocês não vão ficar aí na Babilônia, vocês vão voltar para casa, glória a Deus, aleluia, xerabacanta. Mais assim. Ele disse isso. É o que você ouve agora, nesse exato instante, em quase todos os púlpitos aí. É só isso que eles falam. Olha, vai dar tudo certo. O tempo da prova está acabando. Alguma coisa nesse sentido, né? A prova, é só isso. Gente, esse povo é formado em faculdade, porque é tanta prova que eles passam. É tanta prova, é tanta prova, todo domingo é prova. E aí eles dizem, olha, não vai acontecer isso. Sabe o que Jeremias disse? Quando Ananias fala isso? Que não, que eles iam voltar já. Jeremias dizendo, não, fiquem aí, se submetam a isso. E isso é o juízo de Deus sobre vocês. Se humilhem diante disso. Eu estabeleci Nabucodonosor como rei do mundo, diz o Senhor. Se submetam a ele. Vocês estão aí para serem disciplinados por mim. Fiquem aí. E só depois de 70 anos que vocês vão voltar. Aí Ananias diz, não, vocês já vão voltar já. Veja a fala então de Jeremias para Ananias. Primeiro Jeremias diz assim, amém? Assim seja. Como eu desejo que o povo volte. Mas eles não vão voltar. O povo não vai voltar, diz Jeremias. E o povo não volta mesmo. E veja o que Jeremias diz em resposta ao pastor moderninho. Que prega o discurso de que Deus ama. É óbvio. Os irmãos entendem que Deus ama, né? Eu estou dizendo que eles distorcem o negócio. Olha o que Jeremias diz. Ananias, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Entendeu? Todos os que foram servos de Deus genuíno, ou Ananias, a mensagem deles sempre foi negativa, sempre foi, parem de pecar, do contrário, a desgraça os alcançará. Aí Jeremias continua, mas aquele que pregar sobre paz, a gente tem que ficar esperto. Aquele que só fala sobre consolo, a gente tem que ficar esperto. Jeremias continua a pregação. Gente, o povo de Sodoma, diz a Bíblia, era pervertido. Pervertido demais. Tanto é que virou um adjetivo aí, né? Sodomita, que é o pervertido sexualmente. O povo era tão pervertido que um dia Deus decidiu destruir toda a cidade, o país, e Deus enviou anjos para retirarem Ló de lá. Ló foi o único que se salvou. Lá chegando, os moradores da cidade queriam abusar dos anjos, gente. Tem gente mais depravada que essa. Tem gente que quer dormir com um cachorro, com gente morta, né? Tem até nome para isso. Com anjo. O povo era difícil. O povo era terrível. O que você acha que aquele povo precisava ouvir? Aquele povo estava indo num caminho de destruição, estavam indo para o precipício, para o buraco. O que você acha que aqueles homens precisavam ouvir? Gente, oi, tchucu-tchucu, Deus te ama, gente. Não, eu não estou aqui para te julgar. O povo era pervertido, orgia sexual, homossexualismo. Não, eu não te julgo. Que é isso? Deus é amor, gente. Eu não te julgo. Olha, o que você acha que o povo, ao ouvir isso, diria? Sério, Deus não me julga? Estava até meio pesado já. Estava achando meio que era um pouquinho errado, mas já que você falou que Deus não me julga, aleluias. Vou continuar no meu caminho.
Ou você acha que eles tinham que ouvir o seguinte: gente, vocês vão ser destruídos se vocês continuarem nesse caminho. Se vocês não pararem de pecar, a peste, a guerra, a desgraça, a morte virá sobre vocês. Um homem imoral não precisa de uma palavra de ânimo. O homem imoral precisa de uma palavra de advertência. Anime um homem que está indo para o buraco e você apenas adiantará sua jornada ao precipício. É exatamente isso que o pastor moderno faz. Ele apenas adianta, acelera o juízo de homens que estão perdidos. O genuíno amor, pelo contrário, o genuíno amor expõe o erro. O genuíno amor diz: você está fazendo algo errado. Você vai se matar. Você vai matar aqueles que estão ao seu lado. Pare de pecar. Arrependa-se, porque o reino de Deus está chegando. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Foi assim que Jesus, amorosamente, veio ao mundo. Isso é amor. Expor o erro dos homens. O resto é bajulação de pastor, safado, pilantra, picareta, que está mais interessado em arrancar o dinheiro das pessoas, que está mais interessado em ser agradável aos homens, que está mais interessado em ter uma igreja cheia, uma igreja que tem status na cidade, do que em realmente ser instrumento para livrar as pessoas do buraco. É isso que Jesus está fazendo aqui, livrando as pessoas, anunciando o juízo de Deus a elas. Esta é a genuína pregação do Evangelho, que nós precisamos ouvir constantemente. Depois de crentes também, como vocês estão ouvindo aqui hoje. Terceiro, a quem mais é dado, mais é cobrado. Jesus está comparando Sodoma, Tiro, Sidom, com Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Ele diz: olha, gente, vocês que estão rejeitando o Evangelho, o juízo de Deus sobre vocês será pior do que o juízo que eu descarreguei sobre Sodoma. Qual foi o juízo? Desceu fogo e enxofre sobre todo o país, sobre toda a cidade. Às vezes você lê de maneira meio desavisada o texto e não para notar em algo. Fogo e enxofre queimou pele de bebês de 2 anos. Fogo e enxofre queimou, consumiu senhorinhas. Fogo e enxofre matou de maneira terrível todo aquele povo. Assim diz o Senhor. Não foi acidente. Foi Deus. Agora Deus vem e diz que aquele povo era tão odiado. Lembra da mulher de Ló? Lembra? Deus diz assim: vocês vão sair daí. Ló, quero que vocês saiam daí. Se vocês olharem para trás, vocês serão transformados em estátua de sal. E a burrona olhou. Brincadeira, né? O que significava isso? Deus diz: eu odeio tanto esse povo. Esse povo é tão maligno. Esse povo é tão maligno que qualquer menção de saudade que você tiver daquele povo será punido. Qualquer pingo de saudade que você tiver daquele povo, você vai ser punido. Esse foi o juízo de Deus sobre Sodoma. Aí Deus vem e diz: sobre você, que rejeita o genuíno evangelho, será pior. Meu Deus, você não está com medo, não? Eu fico apavorado. E Tiro? Ah, se os milagres que aconteceram com vocês, entre vocês aqui, ó, Cafarnaum, ó, Corazim, Betsaida, se o povo de Tiro tivesse visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido. Isaías 23 diz que Tiro era um povo muito rico, era uma rota comercial muito forte. Em Isaías capítulo 23, o profeta diz que eles eram a feira das nações. A Aparecida do... Feira das nações. Uma rota de comércio muito forte. Tanto é que a própria construção do templo, lá no período do rei Salomão, foi construído, o templo foi construído, e grande parte da matéria-prima veio de Tiro. Veio de Tiro. Salomão comprou madeira lá de Tiro.
Em Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia diz que o rei de Tiro um dia disse o seguinte: eu sou Deus. Brincadeira não, hein? Gente, o cara era pecador mesmo. Eu sou Deus. Ezequiel 28. Então, em Ezequiel capítulo 26, o profeta começa a declarar o juízo de Deus sobre aquele povo de Tiro, que era muito pecador. Verso 3. As nações virão contra vocês, muitas nações. Eu vou levantar muitos inimigos contra vocês. Verso 4. Seus muros serão destruídos, suas construções serão arrasadas. Verso 6. Suas filhas serão mortas. Verso 12. Suas riquezas serão roubadas. Verso 13. Vai cessar o pagode. Era cessar a música, né? Vai ter mais música aqui não. Vocês não vão cantar mais. Acabou a alegria, festa, acabou. Acabou o pagode. Sexta-feira. E verso 14, o profeta diz: só vai sobrar uma coisa de vocês. Só uma coisa. Um pedaço de rocha. Vocês nunca mais se restabelecerão. Nunca mais. Como cidade vocês nunca mais vão existir. Jesus vem e diz: para com todo aquele que rejeita a verdadeira pregação da igreja, vai ser pior. Santo Deus. Santo Deus. Cafarnaum. Vocês, ó Cafarnaum, vocês subirão até o céu? Não! Vocês descerão até o inferno. Mateus 4,13 diz a Bíblia que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Lucas capítulo 4, versículo 23 diz que Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum. E a Bíblia nos mostra que Cafarnaum foi ali a base do ministério de Jesus. Jesus pregou sistematicamente em Cafarnaum. Então Jesus diz: vai ser muito pior com vocês, porque eles não tiveram as oportunidades que vocês tiveram. O comentador William Hendrickson, comentando isso aqui, falando sobre a destruição de Cafarnaum, ele diz: olha, ela realmente sumiu do mapa. Realmente, Cafarnaum sumiu do mapa, literalmente. Aí ele diz: até a localização de Cafarnaum tem sido objeto de discussão, porque ninguém sabe onde foi. Se perdeu totalmente. Ninguém sabe ninguém sabe especificar onde Cafarnaum está, onde ela existia. Lembra do Salmo 10? Versículo 16, que eu preguei quinta-feira? O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. O que significa isso? Que Deus extermina por completo nações inteiras, civilizações inteiras. Deus joga no mar do esquecimento. Lembra dos poderosos babilônicos? Lembra? Onde eles estão? Agora? Uma cidade, Babilônia? Uma cultura babilônica? Aqueles que um dia mandavam no mundo, que eram super poderosos, onde eles estão? Cadê os jardins suspensos da Babilônia? Onde estão? E os romanos? E o poderoso Império Romano, que trucidou a igreja? Cadê o Império Romano? O que sobrou? Ruínas. Lá num Coliseu Romano velho. Jesus está dizendo: eu arrasei com esses povos pagãos. Agora imagina o que eu vou fazer com pessoas que, tendo ouvido a verdadeira pregação do Evangelho, rejeitam. Porque muitos desses nem ouviram. Não tinham um Cristo lá. Meu irmão, veja a quantidade de oportunidade que nós temos hoje. Veja isso. Hoje, antigamente, primeiro que a prensa ela surge ali na Idade Média, onde se começa a ter impressão em larga escala. E mesmo assim era uma fortuna. Os livros antigamente eram em pergaminhos, você tinha que enrolar. Hoje você fala: qual a página? 15. Em qual rolo? Desenrola o negócio aí. Na curva 77. Devia ser assim, sei lá. Desenrola o negócio. Era caríssimo, caríssimo. Lembra na Bíblia? A Bíblia fala dos escribas. Lembra? O que eram os escribas? Eram caras especializados em fazer cópia da Bíblia. Por quê? Porque não tinha prensa. Não tinha. Hoje, nós temos Bíblias em quase todos os idiomas. Nos primórdios não era assim. Não era assim. Não era assim. Recentemente eu vi um vídeo
de uma tribo, eu não lembro de que país, que lugar, uma tribo de crentes, que eles não tinham Bíblia. E aí chegaram caixas de Bíblia, eles choravam ao pegarem uma Bíblia. Você tem aqui em seu celular Bíblias de graça em várias versões. Antigamente, poucas igrejas tinham Bíblias. Era caríssimo. Hoje você tem aqui várias versões em vários idiomas. Você tem vários pregadores fiéis por aí no YouTube. Você tem inúmeras oportunidades hoje. Não apenas em relação ao conhecimento de Deus, mas a todo tipo de conhecimento. Qualquer coisa que você tiver, coloca lá no Google, coloca no YouTube. Como aprender teclado? Tem lá. No entanto, nós talvez sejamos uma das gerações mais burras e estúpidas da face da Terra. Professores de português não sabem nada de português. Nada. Nada. Professor de gramática não sabem nem mesmo o que é um vocativo. Os jovens de hoje, qual é a grande habilidade deles? Zero. Passar de fase no PlayStation, é o que eles sabem. E se acham inteligentes porque conseguem manipular e mexer numa rede social? Ele acha que o pai dele é burro porque o pai dele não sabe ter um Instagram. Ele acha que ele é gênio por isso. É assim que as pessoas têm vivido. Olha, eu vou falar um pouco sobre Camões aqui no sábado. É claro, o livro tem alguns erros e tal, mas o cara escreveu tudo aquilo ali, gente, sem Google, sem nada. Sem dicionário, sem biblioteca, tudo de cabeça. Uma obra monumental. Monumental. Os jovens de hoje são completos ignorantes. Em tempos passados, jovens com 12 anos dominavam o seu idioma, dominavam outros idiomas. Sabiam tocar instrumentos. E os jovens de hoje, com todas as oportunidades, com todos os recursos que nós temos hoje, basta você ter internet, pronto, o mundo se abre. Ah, não tem, se vira, fica do lado de algum lugar que tem. Dá um jeito. Que, com tudo isso que nós temos, tudo isso, todas essas oportunidades gigantescas, os seres humanos são tão ridículos. Vivemos em uma época absurda. Absurda. Absurda, absurda e absurda e absurda. E para piorar, aqueles que pregam o genuíno evangelho são rejeitados, como sempre o foram. O que a Escritura diz então é, olha, o que esse texto está nos dizendo é, algumas pessoas tiveram mais oportunidade do que outras. Se Tiro e Sidom tivessem visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido. Se Tiro e Sidom tivessem experimentado todas as oportunidades que vocês tiveram, eles teriam se arrependido. Você tem inúmeras oportunidades hoje. Eu sei, às vezes nós olhamos para o nosso lado e a humanidade está tão medíocre que nós fazemos qualquer coisa bem feita e achamos que somos um gênio. Eu sempre falo isso para o meu filho, porque de vez em quando ele se sente pressionado, tem que fazer muita coisa. Tem que estudar muito, pai. Os outros lá não estudam. Falei, não estuda mesmo, mas é verdade, eles não estudam. Quem você está falando para mim que não estuda? Falei, o João. O João, né, que o pai dele bate na mãe dele. O outro lá que terminou divorciado, o outro está arrebentado. Esse. Olha que legal. Bom exemplo que você está me dando. Olha que legal. E eu estou falando de estudar aqui, tá? De conhecer Deus, tá? Verdadeiro conhecimento. Isso que eu estou falando, tá? Não de passar em algum tipo de exame para ganhar dinheiro. Não é isso. Estou falando de conhecer o Senhor. De saber quem você é, de conhecer a vida. Conhecer a Escritura. Os homens vivem de maneira terrível. E às vezes eu estou lá em casa, né? E é difícil porque eu exijo do meu filho, faça algo. Só que numa época onde todo mundo é um anão, se ele se eleva um pouquinho, ele já se acha um gigante. Em época de anões, você cresce um pouquinho e você já se acha um gigante.
Já contei aqui, né? Dom Pedro, imperador brasileiro, com 12 anos já falava inglês, latim, francês, alguma coisa também. O Lula, né? Não fala nem português ainda, né? Diferença, hein? Que diferença. Com tantas oportunidades. O problema é que, pastor, não dá, né, pastor? Você quer que a gente se dedique para crescer como homem? E a série nova que chegou na Netflix lá? Que eu tenho que maratonar? Gente, é claro que eu também tenho diversão. Claro que eu tenho. Ah, de vez em quando a gente tem também, né? Mas o problema é que nós somos viciados com entretenimento. Viciados. O lazer faz parte da vida. Claro que faz. Faz parte. É uma bênção. Descanso é mandamento bíblico, ter descanso. Mandamento. Mas nós vivemos em uma época terrível. Terrível. Onde as pessoas não buscam o conhecimento. Não querem. Não querem crescer como homens. E por isso são infelizes. Lembre-se disso. A felicidade não é uma dádiva dos ignorantes. Não é. A felicidade não é uma dádiva dos ignorantes. A felicidade é um dom dos sábios. E a maneira de você ser sábio é conhecendo Deus, conhecendo a Escritura. Indo para a sua casa e tentar ler. Pastor, mas é o seguinte, é difícil. Gente, mas é claro que é, senão todo mundo faria. É super difícil. Eu lembro que no começo eu ia ler a Bíblia, a gente dava até dor de cabeça. Falei, gente, mas isso aqui é terrível. Isso aqui é difícil demais. É muito difícil. Eu tenho tentado te ajudar aqui. A te dar o caminho das pedras para como você fazer para ler. Porque é um livro extremamente complexo. Eu acho que não há nada mais difícil do que a Bíblia. Não significa que ela não seja espetacular. Ela é espetacular. É a coisa mais genial que eu já vi. Mas dá um trabalhinho, claro que dá. Mas a gente precisa avaliar as oportunidades que nós temos tido. Pode desligar, Mateus, pode desligar. Todas as oportunidades que nós temos tido. E o que nós temos feito com ela. Para encerrar, eu sei o quão falho eu sou. Eu sei. Inúmeras vezes eu erro. Inúmeras vezes eu saio aqui do culto com a sensação de, puxa, que lá não precisava ter falado aquilo. Eu sei disso. E eu não estou falando aqui para você, baseado nesse texto, que você deve ouvir, se eu falar para você, pula da ponte ali, pula. Não, de maneira alguma. Mas o texto diz, quando alguém prega a genuína palavra de Deus, esse alguém é um servo de Cristo, é um enviado de Jesus. Rejeitá-lo é rejeitar Cristo. Por quê? Porque ele está pregando Jesus. Então, você deve ouvir o que é pregado. E com certeza, sabe, o pastor erra muito. Mas você deve ouvir e analisar, tirando todas as minhas falhas, porque esse é o milagre de Deus, Deus usar pessoas falhas como eu e como qualquer outro, porque todos os outros são falhos também. Ouvir com o coração aberto e pensar, peraí, o que ele está falando ali é verdade. Realmente, isso é verdade. Porque muitas coisas que nós pregamos aqui, se você seguir, significa uma mudança radical na sua vida. Como, por exemplo, o feminismo, que eu prego, que eu meto o pau aqui no feminismo constantemente. Seguir o que eu estou falando significa uma mudança radical. 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 E você então deve ouvir e falar, peraí, o pastor leu o texto e fez a aplicação, olha, dizendo, com base no que a Bíblia diz, o feminismo é uma praga. O feminismo não tem nada a ver com a fé cristã. Isso vai implicar numa mudança total na sua vida, inclusive em relação a dinheiro, financeiramente. Você deve então ir para casa e pensar, o que ele falou tem base. É verdade o que ele está falando? Apesar de toda a burrice e ignorância dele, suas limitações, o que ele falou é bíblico, é correto. Cada vez que alguém se levanta para pregar a Bíblia, há uma questão extremamente perigosa ali. Porque se esse cara abre a boca e distorce o texto, e no seu contexto geral, prega aquilo que Deus não mandou, esse cara tem um problema violento com Deus. Por outro lado, se esse cara, apesar de suas limitações e erros, prega o texto bíblico de maneira correta, e você não ouve, aí você tem um baita de um problema. Cada vez que isso aqui acontece, esse momento de culto, é um momento extremamente grave.
que pode ser de salvação completa e de juízo absurdo sobre nós. Por isso Jesus disse, vede como ouvis. Eu vou te dar, só para encerrar, um testemunho meu. Eu acreditei e acredito que ser pai é uma vocação. E eu senti muito claramente isso ao ler a Bíblia, e as minhas conclusões é que no meu caso eu precisava ter mais filhos. Eu já tinha... Pergunta à minha esposa. A minha esposa queria o segundo, eu não queria nem o segundo. A Isabela aí, tadinha, só nasceu na graça. Eu não queria ninguém, eu só queria o Daniel. E aí, ao ouvir sobre o feminismo e certas coisas, eu fui vendo, gente, eu estou errado. Essa foi a opinião que eu cheguei. Qual a conclusão que eu cheguei? Falei, gente, mas dá medo ter filho, dá trabalho. A mulher engorda a gente. Ah, não. Dá trabalho, aí tem que levantar. De noite. Trabalho. E custa caro. Se for mulher, custa mais caro ainda. Eu tenho 2 mulheres agora. Ei, aleluia. 2 meninas. Mas eu cheguei à conclusão que era a vontade de Deus para mim. Era a vontade de Deus. E eu sabia, ia ter uma implicação seríssima. Mas eu entendi, ao ler a Bíblia, que eu tenho vocação de pai. Se eu tenho filho, eu tenho vocação. Que vocação é isso? É um chamado de Deus. Eu tenho que fazer porque Deus me mandou fazer. E eu desisti. Sonhos? Que sonhos? Não tem mais sonhos. Não. Meu sonho é servir o Senhor e cuidar de meus filhos. E ensiná-los. E constantemente eu estou lá, estou treinando teclado agora, estou aprendendo. Aí chego lá, minha filha, pai. Aí ela entra e quer tocar. Me atrapalha. Mas desisti de tocar melhor. Desisti de ser um pastor melhor. Ser qualquer outra coisa melhor, para ser um pai melhor. Para ser um pai melhor, para estar ali, mais com ele. Até de jogar bola, de desistir. Jogando de vez em quando, olha lá. Porque eu falei, não dá, a igreja cresceu muito, eu não consigo fazer tudo. Não consigo. Simplesmente não consigo. Quando você ouve uma pregação genuína, ela sempre mexe com você de uma maneira assustadora. Mexe com você. Ela sempre, uma pregação genuína, ela sempre te confronta. Sempre. Te chacoalha. O falso pastor, ele não faz isso. O falso pastor, ele quer, de todo jeito, conciliar o seu estilo de vida antigo com a fé cristã. Por exemplo, estava até falando com o irmão um dia, o irmão está até aqui com a gente. Você imaginar que você gosta do carnaval. E aí, imaginar que você até trabalha com carnaval. Ganha 5 mil reais por mês com carnaval. Fala a verdade, o cara ganha 5 pau por mês com carnaval. Você acha que ele vai querer abandonar? Aí o que o pastor faz? Ou ele fala, irmão, tá errado. Como é que você vai ficar lá, na boquinha da garrafa lá? É um negócio que não tem jeito. Não, mas o carnaval não é cultura do capeta. Do inferno. Cultura o quê? Brincadeira. Aí o que a igreja faz? Porque o cara, de vez em quando, ele leva, né? Ele fica com saudadezinha, né? Ele tá lá, ele agora é crente. Ele leva... Ó, mangueira aí, gente! Aí ele, ai, meu Deus! Né? Dá um negocinho, né? Fica com vontade. O que as igrejas fazem? O que as igrejas moderninhas fazem? Elas têm carnaval gospel. Não é piada, é sério. Inclusive tem uma aqui que ganhou. Sério, saiu no carnaval da cidade. Ganhou. A igreja ganhou. Primeiro lugar. Bateria, 10. Fantasia, 10. Espiritualidade, 0. Aí, tudo... Ele converte tudo para quê? Não, isso aí é legal. É legal. Não, irmã. Você quiser ser crente, tem roupas que você não vai poder usar. Vai poder ficar com essa bunda empinada aí, para todo mundo ver. Fica gostosona lá pro seu marido. Aqui você tem que ficar elegante, não sensual. Não, mas eu tenho que mostrar. Não tem que mostrar nada.
quando você se converte de verdade, é isso que acontece. Você muda. Você muda. Você perde dinheiro. Você perde coisas por ser cristão.